Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso básico de projeto hidrossanitário. E a gente vai estar falando um pouquinho para vocês sobre os projetos de água fria, projeto de esgoto e o projeto de águas pluviais. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho dos principais elementos, das principais peças, dos principais conceitos, para que vocês entendam o funcionamento de cada projeto desse, certo? Começando por água fria, a gente segue a NBR 5626, que é de instalação predial de água fria. E aí, o que seria o projeto de água fria, né? A gente pode dizer que é o conjunto das tubulações, dispositivos e também dos equipamentos que trabalham para abastecer os pontos de água, que no caso seria o seu chuveiro, a sua pia. Então, vai ser o caminho que a água vai traçar para sair do seu chuveiro, por exemplo. A gente pode separar ele em 3 partes para deixar uma didática mais simplista. E pode ser com alimentação, armazenamento e distribuição. E aí a gente vai estar falando um pouquinho dessas 3 etapas aqui. Os tipos de alimentação. Primeiro, o que é alimentação, né? A alimentação vai ser a forma com que a sua água vai chegar na edificação. Então, nós utilizamos muito a rede pública aqui nos nossos projetos, que acontece quando a gente tem a disponibilidade de água por uma concessionária pública. Então, ela fica responsável de instalar o ramal predial aqui, que faz a ligação entre a água da rua e o início do nosso projeto, que vai dar início aqui com a instalação do cavalete, certo? O cavalete vai ser essa canalização aqui que precisa abrigar 3 pecinhas muito importantes. Aqui só tem 2, mas eu vou estar falando de 3 para vocês. O primeiro é o registro. Esse registro é um registro de gaveta, certo? O registro de gaveta, ele tem como função tá totalmente aberto ou totalmente fechado. Ele é diferente do registro que a gente tem no nosso chuveiro, que é um registro de pressão. O registro de gaveta, ele trabalha para impedir totalmente o fluxo da água. Então, ou ele vai estar totalmente aberto ou totalmente fechado. O segundo é o hidrômetro. O hidrômetro, ele trabalha para medir o volume de água que vai chegar na sua edificação. Então, a gente precisa contabilizar o volume que vai ser consumido para poder você pagar uma conta no fim do mês, né? Caso a gente utilize o sistema de rede pública. E aí, a válvula de retenção é uma terceira peça, que ela não está indicada aqui no desenho, mas que ela serve para permitir o fluxo de água em uma só direção. Então, depois que a água ela passa pelo hidrômetro, fazer com que ela não volte mais, certo? Para que ela vá alimentar a sua edificação. O alimentador predial, ele está aqui, mas dependendo do nosso tipo de distribuição de água, que vai ser o que a gente vai falar agora na frente, ele vai levar água para caminhos diferentes. Então, a gente vai estar vendo isso aí agora mais na frente. Também pode ser pelo sistema privado, que é quando a gente tem em locais que a rede pública não chega. Então, a gente vai precisar de um poço, um sistema parecido. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, porque aqui nessa nossa primeira imagem, o cavalete ele está por trás do muro, né? E o ideal é que ele fique pela frente, virado para frente da calçada, para que facilite o acesso para a leitura. Para que, quando vierem fazer a leitura, não tenham que entrar na edificação. Possa ser acessado pela calçada. Falando um pouquinho dos tipos de sistema de abastecimento, a gente pode ter o sistema direto, o indireto e o misto. E eu vou estar explicando para vocês um pouquinho cada um deles. O sistema de distribuição direto
vai ser um sistema que não utiliza reservatório. Então, a alimentação, o alimentador predial, ele vai dar diretamente aqui nos pontos hidráulicos, certo? Para a água sair. Então, a gente não tem reservatório, o que deixa o custo de instalação mais baixo do que os outros tipos de sistemas, mas qualquer problema que der no abastecimento público, essa edificação certamente vai ficar sem água. Então, não é o melhor cenário. Também tem os sistemas indiretos, que são sistemas que utilizam o reservatório. E por que a gente utiliza o sistema de distribuição indireto, né? Exatamente por esses problemas que dão no abastecimento público aqui no Brasil. Então, sejam problemas de abastecimento realmente, de faltar água, ou de variação de pressão, dependendo do bairro, toda essa irregularidade, a gente prefere utilizar o reservatório para conseguir se garantir, vamos dizer assim. Então, o sistema com bombeamento é um sistema que vai ter um sistema com um reservatório inferior, uma bomba e um reservatório superior. Eu vou estar explicando para vocês um pouquinho mais na frente sobre essa bomba, que existe um sistema de recalque aqui para a água conseguir subir com uma certa pressão para o reservatório superior. Teoricamente, a gente utiliza um sistema com bombeamento quando a edificação ultrapassa 13 pavimentos, que seria uma média de 9 metros. Mas como a pressão que chega da rua, ela varia, dependendo do bairro, dependendo do local que o seu terreno se encontra, a gente prefere optar por sempre estar colocando uma bomba, um sistema com bombeamento. O sistema sem bombeamento é quando a gente só tem o reservatório superior, não tem o reservatório inferior, não tem o sistema de bomba. O alimentador predial, ele vai dar diretamente aqui na caixa d'água, diferente do com bombeamento, né, que o alimentador predial, ele vai no reservatório inferior. Esse aqui, ele vai diretamente para o superior, e a partir daqui a gente tem a distribuição da água para os pontos hidráulicos. O sistema hidropneumático, ele é utilizado em ocasiões bem específicas. A gente utiliza um reservatório inferior com um equipamento específico de pressurização. Ele seria necessário quando a água que desce do reservatório superior não chega com a pressão necessária nos pontos hidráulicos. Então, a gente utiliza ele em situações muito mais específicas. Porque precisar de cuidados, dele ser mais delicado, ele é mais caro também. E o sistema misto é quando a gente utiliza o sistema direto e o indireto. Então, em alguns locais, a água vai ter uma alimentação vinda diretamente da rede pública e em outros locais ela vai ser alimentada pelo que vem da caixa d'água, certo?